Olá pessoal, leitores e seguidores do Coronavê, pessoal que acompanha a gente aqui, tá com a notificação aí ligada, inscrito no canal. Se não tiver, faça isso, venha fazer parte do Coronavê. Hoje nós vamos falar para vocês aqui sobre configurações importantes no CorelDRAW que você deve fazer após a instalação dele. Para quem é iniciante, principalmente, realmente quem já tem um tempo já sabe dessas coisas. Vamos direto aqui para o CorelDRAW. E eu vou estar passando 10 configurações que eu acho importantes aí para vocês fazerem depois da instalação do seu CorelDRAW. Uma delas é a área de trabalho. Vocês devem fazer configurações importantes na sua área de trabalho. Entre elas a aparência, né, a cor, tamanho e também as partes sobre importar e exportar e salvar padrão no seu CorelDRAW. E como que a gente faz isso? Com o Ctrl J aqui, pessoal, a gente consegue chegar neste local chamado aparência do programa, ok? A gente consegue vir aqui, ó, em aparência do programa, personalização, aparência do programa. E aqui nós temos, além das formas agora claras e escuras, né, a gente pode estar escolhendo cores para essa barra aqui de cima e também para as configurações de fundo e tudo. Ficou muito bom isso aqui. E o tamanho também é interessante, tá? Aqui, ó, mas aqui tem barras de comandos, e comandos a gente fala muito quando a gente vai falar sobre macros, e paletas de cores também que você pode estar determinando. Essas configurações são importantes você fazer no seu CorelDRAW, se você quer uma interface escura ou se você quer uma interface clara. Geralmente já quando você instala ele abre na interface clara e aí você passa para a interface escura e dá OK, beleza? Outra coisa importante é salvar como padrão. Depois que você fizer algumas configurações no seu Corel, como por exemplo a parte de alinhamento que a gente vai estar vendo aqui para frente, você deve salvar como padrão e fica aqui em ferramenta salvar como padrão. Isso aqui também é importante, salvar como padrão, porque quando você abrir vai estar como padrão o seu CorelDRAW. Então, área de trabalho, aparência, cor, tamanhos, né, que são aqueles tamanhos que eu mostrei para vocês, importar e exportar também. Você pode fazer direto daqui, ó, importar e exportar na parte de espaço. E aí você, depois de salvar a sua área de trabalho, você pode importar numa próxima instalação ou exportar após você terminar de fazer a configuração do seu CorelDRAW, ok? Também pode duplicar, né, e definir como a atual. Vamos aqui para a próxima página, que é sobre cópia de segurança, segunda dica. Cópia de segurança no CorelDRAW também, onde salvar, como programar isso, né? E alguns cuidados que você deve ter. Também você dá um Ctrl J e vai em salvar no seu CorelDRAW. Eu dei um Ctrl P aqui, dei um Ctrl P, desculpa pessoal. Ctrl J e a gente tem aqui no modo salvar aqui, ó. Essa configuração aqui, ela é legal, mas às vezes confunde um pouco a gente, tá pessoal? Então tem que procurar bem, às vezes, para ver onde que você está. Aqui em salvar a gente tem as opções, ó, de cópia de segurança, né, que são as cópias de seguranças quando na mesma pasta, você pode colocar na mesma pasta original ou escolher um outro local que você queira que todas as suas cópias de segurança sejam feitas a cada quanto tempo também, né? Você pode escolher aqui 20 minutos, eu vou colocar a minha, por exemplo, com 5 minutos. E aqui a pasta temporária do usuário também, ele cria um temp também. E salvar documentos em versões anteriores, ele também pergunta aqui se você quer manter a aparência ou se você quer manter editável. Se manter editável, alguns efeitos nas versões anteriores não vão funcionar e vão ser convertidos para bitmap, ok? Eu vou dar OK aqui no meu, ó, e vou deixar com 5 minutos ali. São configurações legais que vocês devem estar fazendo no CorelDRAW de vocês, ok? Cuidados que você deve ter é sempre manter essas configurações em dia assim que você termina de fazer a instalação do seu CorelDRAW. O próximo é o Power Clip, detalhes importantes, né? É de importar na hora que você faz a exportação ali para dentro, joga um objeto ali para dentro, componentes também, o comportamento, aliás, dele, e a serem revisados, né? Que são os comportamentos do Power Clip. A gente também dá um Ctrl J no Corel. Mesma coisa, pode ser pelo atalho também. E a gente vai aqui em cima, ó, em Power Clip. Na mesma aba aqui, ó, na mesma aba CorelDRAW, que são os ajustes aqui, ó, ok? E aqui a gente vai em Power Clip. Aqui no Power Clip a gente tem o seguinte, ó, quando a gente arrasta para o conteúdo, né, quando a gente arrasta
o conteúdo dentro do objeto, qual o comportamento dele, ignorar o frame, né, quando você arrasta alguma coisa para cima, né, ignorar o frame, adicionar o conteúdo ao Power Clip ou substituir o conteúdo que já tem lá dentro, né, que já é existente. Ou seja, se você tem um objeto lá dentro, ele vai substituir. Se você não tem, mas tem já feita a sua área de Power Clip ali, né, seu recipiente Power Clip, você adiciona o conteúdo. Ou ignorar quando você quiser simplesmente passar o objeto. Eu deixo em ignorar para ele não colocar já direto o objeto para dentro, e uso alguns atalhos que eu também já vou mostrar aqui para vocês. Centralizar aqui o conteúdo, né, sempre que estiver aí fora da página, se estiver fora do recipiente e você pedir para enviar para Power Clip, ele sempre manter o objeto centralizado, nunca ou sempre, né? Você que escolhe as opções. Aqui em exibir linhas, em Power Clip Frame também, o frame do Power Clip você pode exibir ou não essas linhas que ficam no frame do Power Clip. Vou criar um frame aqui para você entender, ó. Eu já tenho um atalho que eu boto aqui embaixo, ó, que é o layout. No layout você consegue fazer o Power Clip rápido, e aí quando você quer colocar alguma coisa lá dentro, por exemplo, esse aqui, ó, se eu colocar aqui ele já vai direto. Se eu marcar para ignorar, ele vai ignorar, né, isso. E se eu tiver com outro objeto lá dentro, vou fazer uma cópia desse. Se eu tiver com um objeto aqui dentro e eu quiser substituir, ó, vou trocar, esse aqui dá para trocar as cores? Dá, vou colocar um vermelho aqui, ok. E aqui, se eu quiser substituir, ó, eu posso segurar a tecla K, ele vai substituir pelo outro conteúdo. E depois a gente tem os ajustes aqui em cima que aparecem, ó. Você pode estar fazendo os ajustes do Power Clip para ele centralizar, né, o objeto, etc. E é muito simples, o Power Clip é uma função muito simples, mas é legal você deixar configurado da melhor maneira possível, sempre, né? Vamos para a próxima dica, que é os alinhamentos, objetos, páginas, linhas e o comportamento magnético também. A gente também dá um Ctrl J aqui no Corel, né? Que é uma maneira mais rápida de você chegar aqui nos ajustes, ó, também na mesma aba aqui, tá? Do CorelDRAW. E aqui a gente tem, ó, os ajustes para o objeto, que o atalho é o Alt Z, você pode ligar e desligar, né? E o Ctrl Shift H, que também encaixa os objetos em si mesmo. Isso aqui, para quem não sabe como é que funciona, é quando você mexe um objeto e ele se alinha por si mesmo, né? Então, se você não tem por onde alinhar ele, ele vai se alinhar por ele mesmo. Uma coisa bem interessante do que colocaram agora nas versões mais recentes. Ajustar também, alinhar pela página, né? Com o raio de alinhamento de 10, eu botei o meu, 10 pixels, mas você pode diminuir ou aumentar esse pixel. Ou seja, o objeto vai se aproximar do outro de uma maneira, quando chegar nos 10 pixels, ele já vai fazer a puxar o objeto na direção desse alinhamento. A mostrar as marcas também tem aqui, importante, então você vê qual a maneira melhor. Aqui geralmente já fica tudo marcado, a gente deixa tudo marcado mesmo. Deixa eu mostrar como é que funciona isso. Vou pegar dois objetos aqui, ó, um quadrado e um redondo, por exemplo. E aí quando eu for, por exemplo, muito próximo ali, ó, ele já vai colar, ó. Tem 10 pixels, ele já cola no objeto, o que me facilita bastante quando eu quero que ele cole num objeto de maneira fácil, ó. Ele já vai e puxa o objeto para próximo do outro objeto. Ou se no caso for uma linha guia também, ó, você está com uma linha guia, e ele com 10 ele também já vai puxar, ó. Ele já puxa a linha guia na direção, já puxa o objeto na direção da linha guia no caso, né? O que é bem legal aí para iniciante, é fundamental saber desses detalhes. Em ajustes, tá? Ctrl J na mesma janela. Vamos para o próximo aqui. E aqui a gente tem melhorias nos nós e edição de cores, contrastes, né? E tamanho também. Ctrl J, mesma coisa. E a gente vai aqui, ó, em nós. Indicadores, ok? Aqui em nós indicadores a gente tem o tamanho dele, né, que é o tamanho pequeno, médio ou grande, né? Eu gosto de usar o tamanho grande, que facilita bastante, né? Aqui a gente tem os formatos para cúspide, né? Para suavizar você pode estar trocando, né? E também para os suaves e também para o simétrico você pode estar trocando aqui qual o formato, qual o desenho que você acha melhor. Que na hora que você estiver trabalhando com as curvas, ele te represente aqui quando você faz a conversão para esses formatos simétricos, suaves e os cúspides também. Aqui mostrar qual a direção do nó, né, ao editar, que é importante, né? Ativar o rastreio também, quando você quer que, quando o mouse passe por cima de um nó, ele te mostre que ali tem um nó e automaticamente ele já muda para a ferramenta forma, que é aquela segunda ferramenta que tem aqui no CorelDRAW, logo abaixo da seleção aqui, tá? Na caixa de ferramentas aqui na lateral esquerda. Mais abaixo a gente tem as cores,
que é o esquema. Eu uso um esquema personalizado e personalizo as cores das minhas curvas dessa forma. Mostrar os destaques dela também e mostrar tipos de nós em cores diferentes, o que é bem importante. E aqui mostrar os nós com preenchimento não selecionado, mas aqui só funciona quando aqui está desativado. Não funciona quando está ativado aqui não, tá, pessoal? Então, por exemplo, a gente tem aqui uma curva, né? Vou colocar aqui em curva, Ctrl Q, o atalho para converter para curva. Depois, barra de espaço, eu vou para a ferramenta de seleção e com 2 cliques eu voltei aqui para a ferramenta. Então, cada um aqui tem um tipo de cor. Se eu converter esse aqui para cúspide, letra C, ó, ele vai trocar de cor. E se eu botar o S, ele também vai trocar de cor, ó, automaticamente. Vai me mostrar que eu estou trabalhando num outro formato de nós ali, né? E também me mostra a direção. Aqui está a direção. Eu vou passar a direção para cúspide, por exemplo. E se eu passar aqui para plano, letra L do teclado, ó, eles vão ter este comportamento e essas cores aqui. Ok? Aqui, se você pressionar o S também, você tem a diferença do suave e o S simétrico, tá? O S suave e o S simétrico. Isso aqui na aula de Bezier que eu dei, vocês vão entender bem essa parte de Bezier e de curvas, que é bem importante no CorelDRAW. Vamos para a próxima agora, que são a aceleração aqui, né? Contrastes e tamanho, já falei, cores, em nós e indicadores. Vamos para a aceleração, que é importante também para quem tem placa de vídeo. A gente também dá um Ctrl J e a gente vai em geral aqui, ó. Ctrl J, a gente vai aqui em geral, ó. Aqui em geral a gente tem aqui, ó, nessa segunda opção de direita para esquerda, tá, pessoal? Global. E aqui em geral a gente tem também o idioma e a aceleração, que você pode deixar marcado aqui o exibir, o efeito, né? A forma com que você exibe, né? O zoom, que fica bem mais acelerado, fica mais rápido quando você tem uma placa de vídeo. Estilos aqui também, né? Artísticos, né? E também a reamostragem e a remoção de artefatos de JPEG. Você liga aqui e dá OK. E aqui você escolhe o seu idioma, deixa para perguntar toda vez que iniciar ou não. Eu deixo, porque como eu faço videoaulas, então às vezes eu preciso desse recurso aqui para trocar de idioma na hora ali que ele inicia, tá? Senão tem que vir aqui de novo e trocar o idioma. Ok? Isso aqui também é importante você ligar no seu CorelDRAW também. Vamos para o próximo. A gente já está no 7º, falta o 8, o 9º e o 10º, tá? Zoom e centralização também fica logo aqui, ó, em ferramentas, tá? Então você vai dar um Ctrl J. A gente também tem a parte de calibrar, né? Deixa eu puxar esse objeto para cá. Ele estava aqui, não sei por que ele ficou ali. Salvar o meu documento, Ctrl J de novo, e a gente vai aqui em Zoom e enquadramento. A gente vai aqui em ferramentas, e aqui, ó, Zoom e enquadramento. E zoom e enquadramento a gente tem aqui, ó, menos 1, né, que é a aceleração, aqui a ação secundária, aliás, do mouse, né, menos 1 mais 1, né, secundária do mouse. Se você quiser o menu contextual, você pode usar também. Zoom relativo de 1 para 1, centralizar o mouse ao aplicar. Às vezes não vem marcado, tá? Então é bom você sempre revisar essa função em zoom, nesta função aqui, a terceira da direita para a esquerda aqui, tá? Ação secundária do botão do mouse aqui, ó, reduzir, ok? Menos 1, ação secundária do botão do mouse. E aqui a gente vai calibrar as réguas, que antigamente era calibrar as réguas e agora é calibrar o zoom. E aí você calibra, pode usar uma régua no monitor, né, para você ver se o objeto vai ficar no mesmo tamanho mesmo. Eu tenho um vídeo também de como calibrar as réguas no CorelDRAW. Antigamente era réguas, também se você procurar aí no canal, você também vai conseguir fazer essa mesma calibração, sendo que agora é nesse setor aqui. Aqui eu vou cancelar. Vamos para a próxima, que é pastas importantes que você deve salvar, que você deve ter cuidado. Entre elas são as de GMS, se você usa macros, né? A plugins, se você usa plugins, ativos, né? Paletas de cores e mais o que você achar importante. A gente tem aqui no próprio CorelDRAW uma forma dele localizar esses ativos e essas pastas ficam lá na pasta do usuário, né? Sempre fazendo um backup disso é importante. A gente também dá um Ctrl J aqui, vamos aqui em global e agora em localizações dos objetos. E aqui a gente vem em localizações de arquivos e aqui a gente tem todos esses elementos que são salvos, né? Como por exemplo fontes, na pasta fontes, né? Extrusão que tem no CorelDRAW, listas de imagem, né? A parte de localizar e substituir, isso aqui não importa muito, ó, mídias artísticas, misturas, modelos, né? Os seus modelos onde estão, né? E isso geralmente fica na pasta do usuário, símbolos também, né?
sombras também, preenchimentos, né, que são os fios, né? Os fios principalmente é bom fazer um backup, tá, pessoal? Às vezes é legal, se você não está conectado à rede, é bom fazer envelopes também, é legal fazer um backup disso, e é bem interessante essa parte, você manter isso aqui organizado, e além disso aí, você manter as suas pastas de GMS mesmo do seu CorelDRAW. Deixa eu abrir aqui, deixa eu fechar aqui e abrir a minha pasta de GMS, deixa eu colocar meus ícones para exibir aqui novamente. E aqui em cima eu tenho alguns atalhos para os meus, que é a da app data, né? Vai abrir aqui do lado. A app data, que a gente deve estar salvando de vez em quando, para não perder o que você está fazendo de edição, né? E também a outra que não é a app data, que fica lá dentro do seu próprio sistema do CorelDRAW, que é lá em Programas Files, CorelDRAW, a versão do seu CorelDRAW, no meu caso aqui, por exemplo, a 22 eu só tenho isso, porque eu estou usando tudo no app data, né? Então depende da sua versão, o número aqui vai ser diferente. Essas aqui são as padrões, né, que vem como padrão, e nessa pasta você pode estar guardando também todo o seu material. Volta na pasta Draw aqui, ó, e salva essa pasta para você em algum lugar. Depois que você instalar o Corel de novo, é só jogar ela aqui dentro, todas as suas macros vão estar lá. E se você já tiver salvo a sua área de trabalho, é claro, é só importar a área de trabalho. Em alguns dos casos, os ícones todinhos que você fez lá das suas macros, configurou as suas macros, se você utiliza, vão dar certo também. Outra pasta importante, que eu coloquei um atalho aqui para mim também, é a pasta de add-ons. Se você tem algumas add-ons, como a gente tem aqui a CDR Tools, né? A CDR Preflight, a gente tem também aqui a Open Close Docker, que a gente está trabalhando nela ainda, né? O Reginaldo está trabalhando nela. A Page Export, que já liberamos aqui no CorelDRAW também, aqui no Corel na Veia, né? Também tem um protótipo aqui que a gente está trabalhando, protótipo, né, que a gente está trabalhando. A QR Code nossa também fica aqui dentro, tá, pessoal? E aqui eu estou testando a Shaping nova, que tá para sair aí para vocês, então fica dentro dessa pasta os seus projetos, né? Inclusive o Project Time aqui, ó, que é aquela macro, aquela Docker. Não é uma Docker, ela é isso aqui, ó. Deixa eu voltar aqui no Corel. Ela é isso aqui, ó, é um temporizador aqui, ó, de tarefas do CorelDRAW que você pode utilizar para marcar o tempo das suas tarefas. E aqui você faz algumas edições e coloca as suas tarefas nele, ele marca o tempo, e quando você para de trabalhar, ele para de marcar. Você configura da maneira que você achar melhor. Essa pasta também é importante, né? Essa pasta add-ons. Então você volta aqui em 64 e essa pasta add-ons você pode estar salvando ela, ou simplesmente salvando apenas as pastas dos projetos que você instalou. Para não ter que instalar novamente, basta copiar e depois colar aqui dentro. No meu caso, eu teria que pegar todas essas que estão aqui e mais a Project Time. Mas a Project Time, ela já está vindo com o CorelDRAW agora, tá? Então eu pegaria somente estas aqui, que são o protótipo, e as demais aqui eu salvaria também. Bem importante isso no CorelDRAW, você ter controle sobre as suas pastas de ativos, né? De tanto de macros, como add-ons, como documentos, esses fios e tudo mais, né? Seus documentos de suas fontes, né? Deixa eu vir aqui no C, por exemplo, ó. Aqui dentro de documentos você tem uma pasta chamada Corel, e aqui no Corel Content é o seu conteúdo. Então o fio fica aqui, né? Imagem, as suas paletas, é importante você ter cuidado com elas, seus símbolos, é importante ter cuidado com seus símbolos também, e as suas fontes, são aquelas fontes que você instala realmente no Corel, nessa pasta aqui, não precisa instalar no sistema, basta colocar aqui, né? Ou então você usa também escondida numa outra pasta, pode usar o Font Manager, bem importante também, ok, pessoal? Não vou me aprofundar muito nisso para não confundir muito a cabeça das pessoas que começaram a utilizar o Corel há pouco tempo, tá? Vamos passar para a próxima dica aqui, que são a janela de encaixe múltiplas sem se perder. Agora no CorelDRAW a gente tem aqui em cima, né, como a gente encaixar essas janelas, né? E você com dois monitores você pode estar trabalhando num outro monitor. Vou abrir uma outra aqui do lado, um outro documento aqui, redes sociais não, personalizados, e vou abrir um com o tamanho da capa do vídeo mesmo aqui, ok? E aqui eu tenho um documento, e aqui eu tenho outro documento. Agora a gente pode, né, desencaixar, né? Se você é novato no Corel e não sabe, você pode desencaixar e passar para o monitor ao lado. Eu não consigo mostrar o outro monitor aqui, mas você consegue passar para o outro monitor ao lado, ou também com a tecla Windows e a seta para o lado, você pode trabalhar com o Corel dessa forma aqui, ó. Você pode trabalhar com ele desta forma. Deixa eu voltar com a outra aqui, ó, a outra aba dele, ó.
E você pode trabalhar dessa forma também. Vou virar a página aqui, por exemplo. Dá para trabalhar dessa forma. E você pode soltar as suas ferramentas aqui do CorelDRAW em desbloquear aqui, ó. Bloquear e desbloquear a barra. E você pode estar puxando essa barra para trabalhar com você aqui. Ou apenas alguns setores dela para você trabalhar neste lado aqui, por exemplo, ok? Vamos supor que eu pegue aqui um objeto e eu quero trabalhar com esses formatos aqui, com essas ferramentas que tem aqui na barra de formas, né? Como por exemplo a manchar, e aqui fica muito mais fácil. Eu estou controlando aqui também, ó, na minha janela de encaixe, e depois que eu terminar eu posso ainda importar para o outro documento de maneira fácil, ou salvar esse documento aqui. Eu espero que essas dicas tenham ajudado você. Se ajudou, eu quero que você deixe um comentário para nós aí. Se você tem alguma dica também de outra configuração que você faz no CorelDRAW, conta pra gente aqui nos comentários, é bem importante, né? Para que todos saibam as suas dicas também, que são importantes, né? Como é que você utiliza o CorelDRAW. Isso é importante para a galera que está sempre aí pedindo informações, precisando de informações. Ok, pessoal? Eu falei que eram 10 dicas, mas foram 10 dicas na verdade, eu só não fiz a última página aqui, porque a janela de encaixe múltiplas era somente mostrar aqui em cima, não precisava fazer nenhuma configuração mais avançada para vocês entenderem. Então vamos fazer só uma repaginada aqui desde a área de trabalho. Então a área de trabalho é a aparência, cor, tamanho, né? Importar e exportar e salvar o padrão, né? Depois que você resolve todos os padrões. E também depois que você alinha os seus objetos, na parte de alinhamento, acho que eu deixei passar essa parte aqui, ó, na parte de exibir aqui, ó, a gente tem como alinhar pela régua, né, pelas diretrizes, pelas linhas guias dinâmicas, né, e pela guia dinâmica do CorelDRAW também. E aqui em cima a gente tem, ó, essa opção que você deixa ligado. Quando você deixa isso aqui ligado e salva como padrão, da próxima vez que você abrir o CorelDRAW, essas diretrizes já vão estar ligadas. E elas servem exatamente para te mostrar se o objeto está perto, se está longe, se está alinhado ou não de outro, né? Quando você está com um objeto, por exemplo, aqui, ó, deixa eu pegar um objeto aqui, e você está próximo de outro, ó, ele te mostra essa linha aqui, ó, que te mostra em que ângulo você pode fazer as coisas. No branco aqui não aparece muito, mas no escuro aparece mais. Por exemplo, se eu quiser mover um objeto para perto do outro, ele vai me dizer aqui, ó, se esse objeto está realmente alinhado com o outro, né? E também se eu colocar próximo aqui, ó, ele já vai puxar aqui, ó, tanto alinhado como também fazer aquela parte do ímã. É bem interessante, tá? Eu acho que eu não esqueci de mais nada. Vamos dar uma repassada aqui. Então, área de trabalho, como eu falei, as configurações de salvar, a aparência que você pode estar salvando, né? A parte de salvar também, que é o salvar cópia de segurança, onde você salva, como, programas e cuidados que você deve ter. O Power Clip, que são funções aí de Power Clip, que num próximo vídeo a gente pode estar falando mais sobre isso. As funções de alinhamento, acabei de passar uma parte, a parte do ímã, né? Que é bem interessante. As melhorias de nós, que a gente faz, as melhorias aqui, configura, para ficar com um contraste melhor para a gente trabalhar. Mostrei para vocês como é que funciona, né? Inclusive tem alguns atalhos. E também a GPU do seu CorelDRAW, a sua GPU integrada ao CorelDRAW, né? Para acelerar o processo aí dos seus efeitos aqui, ó, do CorelDRAW. Bem legal também. A parte de zoom, centralizar o zoom, né? Para você poder, quando você dá o zoom no Corel, você ter mais controle, né? Eu utilizo muito o F4, F3 e o F2, vou ser bem honesto, são atalhos antigos, eu estou tão acostumado com eles que eu não consigo mais tirar da minha cabeça, do meu mapa mental, esses atalhos, o F4, F3 e o F2. O zoom é interessante, mas ele não retorna para a ferramenta anterior às vezes. Quando você dá o zoom com ele, ele continua no Z, ó. E já no caso do F4 não, se eu tiver com essa ferramenta aqui na mão, e pressionar aqui o F3 ou o F4, eu continuo com ela na mão. Continuo com a mesma ferramenta que eu estava anteriormente. O que no Z não dá, então por isso que eu utilizo o F4, F3 e o F2 para fazer o zoom também, ok, pessoal? Próximo aqui que eu falei foi sobre as pastas importantes, GMS, plugin, ativos, não esqueça, tá? E as paletas também do seu CorelDRAW que fica lá nos ativos do seu usuário, tá? E também falei sobre as abas, que você pode estar trabalhando com mais de uma aba. E aqui em cima a gente tem janelas também, a forma com que você pode estar olhando essas janelas, né? Se você quer em cascata, lado a lado, a forma com que você quer essas janelas que estão abertas, no caso, as abas do CorelDRAW. Quando aparece aquele asterisco ali, é porque você não salvou o arquivo também, tá? Então corre para salvar, para não perder o seu arquivo.
E aqui você consegue ver os arquivos que estão abertos aqui embaixo, ok? Além das janelas de encaixe, que são as janelas de encaixe personalizadas e as janelas de encaixe do próprio CorelDRAW. As personalizadas somos nós que estamos trazendo para vocês. A Shaping está agora funcionando aqui, a gente está começando a fazer os testes dela, né? Agora já com uma interface mais amigável aqui, já está numa versão beta mais avançada. E as demais janelas, também como a do Bono 630 aqui, que é essa que eu mostrei agora, a do CDR Tools, aqui a do CorelNaveia, a Docker de QR Code do CorelNaveia, e aqui a parte de ferramentas do CorelDRAW, que você pode estar ativando essas abas, inclusive aquela de internet que a gente já falou, que é para você colocar links nos seus PDFs, que não está funcionando muito bem ainda, tá pessoal? Infelizmente, já estamos na versão 255 do CorelDRAW e esse problema não resolve. Aqui, como eu falei, a Docker nossa, né? As Dockers são aquelas add-ons. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Não esqueça de deixar aquele like, joinha, compartilhar nas redes sociais de vocês. Eu não quis fazer um vídeo muito rápido, muito acelerado, né? Porque são informações que não dá para passar em pouco tempo, muito rápido, senão fica difícil até de você gravar. Se você não entendeu, retorna o vídeo, pula as etapas dele. Eu vou tentar colocar os capítulos nele para ficar mais fácil de você ir direto para os setores do vídeo interessantes para você. A outra coisa também que eu queria passar era para você colocar atalhos especiais para navegabilidade na área de trabalho. Ou seja, agora com as versões novas, né, essa aqui é uma dica bônus, tá? Agora com as versões novas do CorelDRAW, a gente pode navegar nele através de múltiplas páginas, dessa forma aqui, né? E eu coloquei no meu aqui em páginas, na janela de encaixe páginas, que também é nova, a gente tem esse formato aqui, ó, que é vista de várias páginas ou apenas vista de uma página, né? Eu coloquei um atalho para o meu, que é o Alt V. Com o Alt V eu entro e saio nele. Você pode estar fazendo isso também, tá? Nas configurações do CorelDRAW, na personalização dele, bem aqui, ó. Clica aqui e aqui nas personalizações você procura por esse recurso, vista de várias páginas. E no vista de várias páginas, ele vai abrir aqui do lado o atalho que a gente aplicou nele. Você pode estar aplicando também, atribuindo, né? Agora é designando, antigamente era atribuindo, agora é designando aqui, ó. E eu designei o Alt V para isso. E também designei o Alt M também para poder controlar a distância e a quantidade de linhas que eu quero nesse objeto, que é o que está nesse cantinho aqui, ó. É o que está neste canto aqui. Eu também determinei aqui um atalho para mostrar esse material aqui para mim já na própria interface do programa aqui, ó, já de cara. Se eu quiser diminuir aqui, por exemplo, ó, e diminuir também aqui, ó. Isso aparece na barra, né, de propriedades do programa. E aqui também você pode ter esse controle colocando atalho também para essa função aqui também, que é essa função que fica na janela de encaixe páginas, que é uma janela de encaixe nova, tá bom, pessoal? É a última dica essa aqui, para você ficar ligado nas coisas que você deve fazer depois que você instala o seu CorelDRAW. Ok, pessoal? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Não esqueça, like, joinha e compartilhar nas redes sociais de vocês.